Bom dia. Então, queria começar, não perdendo a oportunidade, de parabenizar todos os colegas pelo Dia do Médico, especialmente ginecologistas e obstetras, que estão aqui num sábado pela manhã, comprometidos com a educação continuada, com suas pacientes, trocando e compartilhando conhecimentos. Então, eu acho que valem o parabéns, com certeza, pelo engajamento e, para mim, particularmente, não posso deixar de compartilhar o prazer de, como médico, poder representar a sociedade, a comunidade de ginecologia e obstetrícia da Bahia. E, mais uma vez, nesse café da manhã, para o tema de hoje, que de ginecologia, assistência a paciente adolescente, fazemos essa atividade de maneira multidisciplinar, tentando amalgamar sempre os conhecimentos das diversas especialidades, fazendo essa abordagem multidisciplinar que, com certeza, agregará valor à abordagem dos colegas na paciente adolescente. Apesar de obstetra militante, eu não posso deixar que esse é um tema que toca não só a ginecologia e a obstetrícia. Então, a obstetrícia no aspecto da gravidez na adolescência, com muita frequência uma gravidez não planejada, às vezes indesejada, às vezes fruto de violência sexual, e que, de alguma maneira, também tem uma correlação muito íntima com a exposição a infecções. Então, eu espero que todos aproveitem esse momento. E não posso também deixar de exaltar a parceria profícua que temos tido hoje com o Laboratório Jaime Cerqueira, que está representado por Caroline Urpia, essa relação profícua de promover a educação continuada e poder, de alguma maneira, contribuir com a saúde dos baianos e baianas. Então, para esse primeiro tema, a sessão vai ser multidisciplinar, teremos 3 abordagens, e para essa primeira parte, no tema assistência a paciente adolescente, teremos como subtema peculiaridades da consulta ginecológica. E aí, convido para falar a doutora Márcia Sacramento Cunha Machado, que eu vou inverter aqui, colocando como membro da diretoria da SOGIBA, que tem o prazer dessa convivência, de uma abnegada diretora, também professora adjunta de ginecologia da UFBA, professora adjunta da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e também membro da Comissão Nacional Especializada, que é uma joia da coroa da FEBRASGO hoje, da Comissão de Ginecologia Infanto-Puberal da FEBRASGO. Seja bem-vinda. Obrigada, Caio, pelo convite. Obrigada a todos pela presença. Atendendo a pedidos, muitos colegas pedindo para a gente fazer uma atividade adolescente, porque realmente é um tema bastante importante, muitas vezes até um pouco negligenciado. A gente estava conversando há pouco aqui, eu e os colegas, e todos concordamos com isso. Infelizmente, a gente tem muitas meninas que são negligenciadas no seu acompanhamento ou não são acompanhadas de forma efetiva, até por uma falta mesmo de informação. Então, a ideia aqui é que a gente troque, né, informações, talvez assim, por eu ter uma vivência há mais tempo nesse assunto, mas assim, claro que eu quero aprender também com vocês e com as perguntas que a gente vai ter no final previsto, certo? Bom, gente, então, como primeiro slide, eu trouxe aqui qual que seria o papel de nós, ginecologistas, no atendimento a adolescente, né? Então, em primeiro lugar, claro, saúde. Então, a gente vai ter aqui a promoção da saúde, visando um bem-estar mental e social dessa menina, a prevenção e a educação em saúde, também visando a qualidade de vida. Então, muitas vezes, a gente pega uma adolescente que ela não está doente. Ela vai na consulta porque ela quer saber mais sobre a vida dela, sobre a sexualidade, sobre a parte ginecológica, as mudanças no corpo, porque a gente sabe que tudo isso acontece no período de adolescente. Então, ela vai chegar lá sem doença nenhuma e a gente, como médico, né, tem aquela mania de ficar procurando a doença. Está sentindo o quê? A nossa primeira pergunta, veio aqui por que motivo? Então, às vezes, não tem motivo, às vezes o motivo é esse, saber mais, curiosidade, né? E, às vezes, ela vai também enganada. Então, esse é um problema. Então, às vezes, a mãe, o pai, né? Olha, vamos dar uma passadinha ali na doutora.
aí não diz direito o que é a doutora, o que é que a doutora vai falar, o que é que a doutora vai fazer, até porque acha que a menina pode ter uma resistência, né? Ou então teve vamos no oftalmologista. Eu, oftalmologista, né? Então, chegou lá para explicar para ela que eu não era oftalmologista, demorou, assim, pelo menos uns 10 minutos para ela entender que eu não era essa médica, né? Enfim. Bom, então, isso daí começa os grandes desafios da ginecologia. Consultas agendadas pelos pais ou responsáveis. Então, esse é um ponto. A gente pode ter aqueles pais que explicam previamente a necessidade da consulta, tem um bom diálogo com os filhos, então já facilita bem a nossa abordagem. Solicitação feita pela adolescente. A gente está tendo muito isso agora. Então, as meninas, eu vim porque eu quis. Eu pedi para minha mãe para marcar, ou então minha colega foi, então eu pedi para uma tia minha também marcar, e ela vai por opção dela. E adolescência enganada, né? Adolescente que vai enganada, foi esse caso que eu comentei. E a gente tem aqui também a adolescente agendando a própria consulta. Então, ela vai lá, pergunta à coleguinha, quem é a médica, me passe o número, eu vou ligar, e liga, muitas vezes ela mesma marca, e já avisa a mãe, marquei, você me leva, como é que eu vou, enfim, né? Então, isso é bem interessante, a autonomia que essas meninas estão tendo nos dias atuais. Identificam a necessidade, sintomas ginecológicos, muitas vezes elas apresentam, e desejam prevenção ou orientações a respeito da ginecologia. Não se enganem achando que essa menina vai chegar lá sem saber quem você é, de jeito nenhum. Então, ela, antes de ir na consulta, ela já pesquisou você inteira. Já viu se você tem rede social, já viu como é sua foto, já viu seu mini currículo, já foi no escavador. Então, ela já fez tudo isso aqui e ela chega lá, muitas vezes toma um choque, porque a pessoa que botou a foto antiga na rede social, né? Ela chega lá, doutora, aquela foto está muito, muito diferente. Então, as adolescentes elas são muito verdadeiras, né? Quando ela chega lá, enfim. Então, a adolescente já pesquisou, já viu foto, já olhou todas as redes. Se não tem foto, ela reclama, só precisa botar uma foto. Então, não ache que elas vão chegar lá desconhecidas, né? Então, isso é muito engraçado. Mas a gente também precisa saber quem é a nossa paciente. Então, quem é a nossa paciente adolescente? A gente tem um certo problema de geração, né? Então, na consulta, ela diz, doutora, eu não converso com minha mãe nem com meu pai, não, porque eles são de outra geração. Isso é verdade. Somos de outra geração, né? Então, a gente está aqui, veteranos, os babies, geração X, Y, Z, e agora surgindo a alfa. Então, isso existe. É faixa etária, é nascimento, tem a ver com a tecnologia, tem a ver aí com o aniversário de 50 anos, né, da internet. Então, a gente precisa reconhecer que somos de gerações diferentes, mas isso não quer dizer que as gerações não possam se entender. Pode se entender, só que a gente tem que entender as diferenças também. Muita coisa mudou. Então, eu achei isso aqui bem interessante. Então, num passado distante, este rio é famoso por atrair mulheres que acreditam em príncipe. A geração X, elas são capazes de ficar horas beijando o único sapo na esperança de transformarem num príncipe. E a geração Y, olha o sapo que eu achei no par perfeito. Então, é justamente isso. Então, as inter-relações, elas se modificam com o passar das gerações. E a gente tem que entender isso, né? Às vezes a gente está falando com um adolescente que está no mesmo ambiente, ou às vezes está mandando mensagem para o adolescente que está no outro quarto. Então, a gente também tem que se fiscalizar para que a gente não caia nessa onda de diminuir a relação interpessoal, que é muito importante. O diálogo, né, que é muito importante. Então, a gente está falando disso aqui, geração Z. São os nativos digitais, os nossos atuais adolescentes, né? Aqui, o que é que eles mais gostam? Tudo para ontem. Eles querem falar ontem, agora, tudo no momento. Daqui a 5 minutos apaga a história. Então, eles não querem mais saber. 5 minutos já é outra coisa. Então, essa geração é aqui, ó. O contexto, mobilidade em múltiplas realidades, redes sociais, nativos digitais.
o consumo, identidade fluida, realistas, ativistas ponderados, e consumo da verdade, singularidade, acesso e ética. Então, são esses adolescentes que a gente está atendendo, são esses os nossos clientes, né? A gente tem que estar atento a isso. E aí, o que a gente sabe? O que está em todos os livros, né? A adolescência é a etapa de transformação, formação da identidade, conduta social, responsabilidade, sim, mas isso tudo acontece ao mesmo tempo. Então, essa menina ela tem que ter uma preparação psicológica importante, emocional, tem que ter o apoio de familiares, dos pais, principalmente, ou de quem está acompanhando o crescimento dessa jovem, né? Para que isso tudo aconteça de forma bastante equilibrada e não interfira na saúde dessa menina. Isso é bem importante. Então, a consulta ginecológica propriamente dita, claro, a gente tem que ter alguns aspectos específicos para adolescente e alguns que são em comum com a mulher adulta. Mas, por exemplo, a gente trouxe aqui condições favoráveis ao atendimento. Isso é por conta de um local apropriado, que não fique toda hora abrindo a porta, que você tenha uma privacidade, que essa menina não seja interrompida. Às vezes ela está falando uma coisa que é muito importante, aí a secretária abre a porta. Ou então, se você está na faculdade, o auxiliar abre a porta, o aluno abre a porta. Então, não pode. Tem que ser um local que ela realmente se sinta segura e confortável para conversar sobre coisas íntimas e pessoais dela. Enfatizar a importância da consulta, falar que não é oftalmologista, que nós vamos conversar sobre coisas pessoais, mas que aquilo ali vai ser mantido em sigilo, que ela pode confiar, tirar todas as dúvidas, que a sua resposta é mais importante do que a da internet, né? Explicações necessárias sobre a rotina do atendimento para diminuir o estresse e perguntas dirigidas para a paciente. A gente está, muitas vezes, com o nosso computador, né, na frente, digitando lá a consulta, mas a gente não pode esquecer de olhar no olho, porque a adolescente é uma paciente muito exigente. Então, ela olha o consultório, ela olha se está sujo ou limpo, ela olha se foi varrido, ela olha se tem alguma coisa torto na parede, e ela vai olhar também se você está olhando para ela, ou se você está falando com o responsável, olhando para o computador. E, muitas vezes, é essa a queixa. Doutora, eu fui numa gineco, mas ela nem olhou para mim. Ela falava com minha mãe, ou então ela falava com o computador. Então, a gente tem que direcionar a nossa consulta para ela, né? Aquilo que eu falei da sala, nem sempre a gente vai ter, claro, essa estrutura, mas pode ser uma estrutura simples, sem problema nenhum. O importante é que seja uma sala de atendimento adequada para a faixa etária, tranquila, confortável e que tenha principalmente isso aqui, ó, privacidade. Você pode ter uma sala com uma divisória assim, feito essa, né, que você converse com a paciente em um primeiro momento e depois você vá para a segunda parte da consulta, que seria o exame físico, num local mais reservado, se você não tiver uma segunda sala. Então, você pode fazer esse atendimento dessa forma separada, certo? Até porque é importante, porque muitas vezes ela vem com acompanhante. Então, tem alguns momentos, né, que você vai pedir ou para o acompanhante se retirar, para fazer o exame físico de uma forma mais privada. Então, assim, normalmente a gente não tem problema em fazer isso. Se você tiver uma divisória, você pode até deixar o responsável do outro lado da divisória, que você vai respeitar a privacidade da paciente de qualquer forma. Relação médico-paciente, importantíssimo, né? Essa coisa do olho no olho. Respeito ético e moral e religioso. Então, ali o profissional ele não pode ter nenhum tipo de preconceito, não pode gerar nenhum tipo de preconceito e constrangimento, porque senão essa menina não vai se sentir confortável em conversar de assuntos dela. Até porque agora a gente está realmente numa geração, né, de aceitação muito fácil, de mudanças e transformações. Então, se a gente chegar lá cheio de preconceito, cheio de problemas, cheio de limites religiosos, essa menina vai se sentir limitada para conversar na consulta. Horário específico de consulta, atrasos, essas meninas atrasam a consulta. Então, quem atende adolescente tem que saber que a adolescente muitas vezes chega atrasada, dormir demais, estava assistindo um filme, estava acabando de fazer um dever, desculpa, assim, em cima de desculpa, mas a gente que atende adolescente tem que aceitar esse tipo de problema.
Sigilo médico, então isso a gente tem que deixar bem claro para ela, e que em algumas situações a gente vai ter que fazer a quebra de sigilo, porque isso tem que estar estabelecido desde a primeira consulta. Então, normalmente, riscos para paciente, uso de drogas, risco de suicídio, que a colega com certeza vai abordar, a gente vai ter que dar uma quebrada. A gente não vai poder assumir esses riscos sozinhos, sem dividir com o responsável dessa menina. Então, isso a gente explica para ela. E sem preconceitos, que eu já comentei. Bom, o Código de Ética Médica coloca a respeito do sigilo médico. Então, a adolescente, sim, tem direito ao sigilo médico, desde que o menor tenha capacidade de avaliar seu problema e conduzir-se pelos seus próprios meios para solucioná-lo, salvo quando a não revelação acarretar danos ao paciente, que a gente já falou, a quebra de sigilo. Limites legais, obrigação de denúncia e quebra de sigilo em caso de abuso, DST, risco de vida e dependência de drogas, entre outros. Então, isso, ficando claro, a menina vai se sentir confortável. Confidencialidade e privacidade. É um direito assegurado pelo adolescente, independente da idade, de ser atendido sozinho, em um espaço privativo de consulta, inclusive no exame físico, onde são reconhecidas sua autonomia e individualidade. Muitas vezes a gente não precisa botar o acompanhante para fora, a menina faz isso. Ó, minha mãe, agora espere lá fora, porque eu quero ficar sozinha com a médica. Então, isso facilita bastante. E ela tem direito a fazer isso, né? Pouquíssimas vezes a gente vai ter alguma resistência, mas a gente tem que dizer ao acompanhante que nós estamos do mesmo lado. Então, se ela resistir a isso, nem ela vai ter informação, nem nós. Então, isso não vai ajudar a jovem que está ali em consulta. Importante para manter uma relação de confiança entre médico e paciente, respeitar isso. E informações complementares da história familiar podem ser obtidas em um segundo momento. Digamos que a gente já não tenha o responsável naquele momento, a gente pode rever algumas informações depois. Bom, aí chegamos na anamnese, vamos fazer a consulta que a gente já está acostumado a fazer, né? Na adolescente, a gente vai dar bem atenção aqui no desenvolvimento sexual secundário, características do ciclo menstrual, aspectos da sexualidade, mesmo que ela não aborde, a gente tem que abordar. E IST, no caso, DST. O acompanhante, a gente já colocou aqui os aspectos. E a prevenção e a orientação geral, é aquilo que eu falei. Ela, às vezes, não tem nenhuma queixa, mas a gente precisa fazer a orientação. Atenção à saúde reprodutiva. Então, o adolescente tem direito à educação sexual, ao acesso à informação de contracepção, confidencialidade e sigilo sobre sua atividade sexual e prescrição de métodos anticoncepcionais, respeitadas as ressalvas do Código de Ética. Então, sim, a gente pode fazer a receita de anticoncepcional. Isso era um medinho, né, que todos os ginecologistas tinham, ou a maioria deles. Eu prefiro explicar assim de boca como é que ela toma e tal. Eu explico, agora explico de boca. Então, um conselho, expliquem de boca e escrevam, e expliquem de novo, porque essa paciente saiu da porta, ela não lembra mais de nada que você falou. Então, escreva, e mesmo escrevendo, ela pode tomar errado. Então, o meu conselho, né, que já atendo essas jovens há muito tempo, escrevam, peçam para ela voltar com um tempo menor, 2, 3 meses, para checar se ela está tomando corretamente o método, certo? Teve uma jovem, rápido o caso dela, que veio com vida sexual ativa, a menina já com 15 para 16 anos, e eu passei um anticoncepcional. Escrevi, expliquei a ela como ela usava, tudo direitinho. Foi com a mãe estava ciente. Tá, volte daqui a 3 meses. Tá. Aí, quando ela voltou, eu falei, e aí, como é que tá? Já está na 4ª caixa? Não, estou na 1ª caixa. Eu falei, na 1ª caixa? Eu olhei para ver se eu tinha me enganado na data, né, ou se ela tinha vindo antes do tempo previsto. Não, 3 meses eu tinha prescrito. Eu falei, você não tomou quando você saiu da consulta? Não, tomei, doutora, mas eu não tive muitas relações, eu só tomei depois que eu tive as relações e pronto. Aí eu falei, como? Cheguei a ficar fria, né? Mas você não leu a receita? Não, a senhora me explicou, eu entendi assim, levei a receita, botei na bolsa, na mochila e pronto. Tomei todas as vezes que eu tive relação, mas eu tive poucas relações.
Então, ela tinha tomado 3, 4 pílulas, sei lá quantas. Enfim, depois de 3 meses, eu falei, nossa, teve muita sorte. Eu expliquei para ela, e quando eu fui explicando, ela foi ficando branca, né? Porque a gente indica fazer a dupla proteção, usar preservativo também, mas a gente sabe que a maioria das meninas negligenciam esse uso de preservativo. Então, resumindo, escrevam a receita, expliquem de novo, peçam para ela voltar, confiram, porque essas meninas, né? Bom, e qual que é o papel da família? Muito importante o papel da família. A participação do processo de atendimento é altamente desejável que a família participe. O adolescente deve ser incentivado a envolver a família no acompanhamento dos seus problemas. Então, explicar para ele que tem essas coisas das gerações, mas que as gerações elas têm que se adaptar, né? Então, ela, sim, de preferência, deve conversar com o responsável sobre tudo. A ausência dos pais ou responsáveis não deve impedir o atendimento médico da jovem, seja em primeira consulta ou consulta de retorno. Às vezes, a gente recebe a jovem sozinha. Foi de motorista, ou foi com uma funcionária de casa, porque a mãe não teve tempo. Aí, normalmente, eu mando um bilhetinho. Eu acho que, primeira consulta, o responsável teria que estar presente. Mas eu ofereço a consulta. Eu faço a consulta normalmente. As informações que a menina não vai saber passar, eu mando um bilhetinho para a família. Olhe, por favor, próxima vez, compareça alguém para complementar a história familiar, certo? Por exemplo. Então, eu mando um bilhetinho. Não sei se gostam, né? Mas, enfim, eu sei que na outra consulta aparece alguém, de fato. Então, é importante a gente envolver a família. E, para finalizar, que ninguém aguenta mais ouvir minha voz, os lugares que eu ofereço atendimento, quem precisar, na faculdade, lá na nossa sede, no Pelourinho. Eu estou lá todas segundas de tarde. Aqui na Escola Baiana, segundas e sextas pela manhã. E no consultório, e tem um e-mail também aí para... Né? E nas horas de folga, atendimento em casa com as minhas 2 adolescentes. Obrigada, gente. Obrigado, Marcinha, que já iniciou a abordagem desse contexto das adolescentes e tratando das questões biopsicossociais e bioéticas desse atendimento. Para complementar, tenho o prazer de convidar Luiz Fernando Adam para tratar do subtema alterações de peso, crescimento e tireoide. E ele é professor associado 4 e diretor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Bahia e especialização em endocrinologia pediátrica do Hospital Necker Enfants Malades, Paris, França. Seja bem-vindo, Luiz. Então, bom dia a todos presentes. Uma satisfação muito grande estar aqui. Agradecer particularmente a Márcia e a Caio, que fizeram o convite e que me permitiram interagir nesse dia de hoje com colegas de outra especialidade, né? Sempre é muito rico a gente ter esse tipo de interação, e também da minha satisfação de encontrar aqui pessoas que eu não via há muito tempo, pessoas que fazem parte do meu patrimônio afetivo. Foi muito bom, eu agradeço muito essa possibilidade nesse sábado pela manhã. Então, Márcia tinha me pedido para falar sobre alterações de peso, crescimento e tireoide em adolescente. Então, eu fiz um mix, porque são muitas coisas, né, para caber tudo em 15 minutos. Então, lembrando, né, como todo endocrinologista tem a sua glândula de estimação, né? A minha hipófise, eu acho a hipófise uma glândula, gente, assim, realmente divina. Uma glândulazinha assim, do tamanho de uma amêndoa, que é capaz de fazer tudo isso, produzir todos esses hormônios, e que a gente tem que saber um pouco da fisiologia dessa glândula, justamente para poder ter a dimensão completa disso que me pediram para falar hoje, de peso, crescimento, tireoide. Então, todos esses assuntos estão relacionados com a fisiologia da glândula hipófise, né? A primeira das alterações que me foi solicitado foi falar sobre alterações de peso. Então, a gente vive, o nosso mundo moderno, vivemos um momento de grande
polaridade, né? Em todos os aspectos da nossa vida. E também nessa questão do peso, a gente vive, na adolescência, esses dois extremos. A gente vive o risco e já o problema instalado de uma pandemia de sobrepeso e obesidade, e na outra ponta da balança a gente tem que estar muito atento para a questão cada vez mais presente, mais forte na nossa sociedade, sobretudo entre os jovens, que é o risco de anorexia nervosa e bulimia. Então, só para dar um lembrete assim para vocês de como é que a gente classifica as pessoas em função do seu peso, a gente pode classificar em percentis, sabendo que o normal são as adolescentes que estão classificadas normal entre o percentil 5 e 85, sobrepeso acima do 85 e menor do que 90, e a obesidade maior do que 90. Mas a Organização Mundial de Saúde, em 2006, refez as suas curvas de crescimento e peso e dá prioridade às curvas em desvio padrão, que é aquela que você compara a criança em função da sua idade, sexo e peso com relação a uma média. E a gente tem como padrões de referência, entre -1 desvio padrão e +1 desvio padrão, o peso normal, entre 1 e +2, sobrepeso, maior do que 2, obesidade. Como a população de adolescentes ela fica um pouco no limbo assim, entre a infância e a vida adulta, a gente não usa índice de massa corpórea para crianças, porque você tem resultados muito desviados. E adolescente, você faz o quê? Você usa percentil, desvio padrão, ou vai usar o clássico índice de massa corpórea, que é a relação de peso sobre metro ao quadrado? É possível usar se você atribui que aquela adolescente já atingiu sua estatura final, que ela tem já um biotipo que corresponde ao padrão adulto, e aí, nesse caso, você pode classificá-la de sobrepeso, se ela tem um IMC maior do que 25 e indo até 29,9, de obesidade de 30 a 34,9, obesidade 1, grau 2 de 35 a 39,9, obesidade 3 maior do que 40, que é o que a gente chama de obesidade mórbida. Sobre a anorexia nervosa, eu imaginei que a colega Larissa iria dar alguma pincelada sobre esse assunto também, já que vai falar das questões da saúde mental em adolescentes. Lembrar sempre que é um problema crescente na sociedade moderna, né? Que essas meninas, a pista maior na consulta, como Márcia falou, uma consulta atenta ao que a criança informe ao exame físico, elas têm um IMC menor do que 18,5, tem uma prevalência que não é muito alta entre as mulheres, de 0,3% a 0,9%, mas vale a premissa de que ele é 10 vezes mais frequente no sexo feminino do que no masculino, então vocês têm que estar atentas a isso, e que a maior incidência dessa doença está entre adolescentes entre 14 e 19 anos. E, por fim, que ele tem uma mortalidade elevada, de 6,5%, então são muitas vidas ceifadas por uma patologia que, se a gente consegue intervir precocemente, a gente tem uma boa chance de êxito. A obesidade. A gente costuma olhar a obesidade muito pelo seu aspecto estético, né? Porque a autoimagem que a gente tem de nós mesmos é muito importante em qualquer idade. A gente gosta de se olhar e reconhecer que aquilo que está vendo agrada. Mas a obesidade, o problema vai muito além da questão estética, da questão da imagem que a pessoa tem de si. Então, envolve conhecimento sobre composição corporal, sim, mas, em última instância, o indivíduo é considerado obeso quando a quantidade de tecido adiposo aumenta a tal ponto que a saúde física e psicológica sofre influências negativas, reduzindo, assim, a expectativa de vida. É talvez a doença mundialmente difundida mais grave que a gente tem na atualidade.
Existe um componente genético, isso é claro, é óbvio, mas em torno dele existe toda a questão ambiental. A gente sabe que as pessoas que são capazes de armazenar gordura, energia sob a forma de gordura no abdômen, são aquelas que, dentro da perspectiva do genótipo econômico, foi a que permitiu que a espécie humana permanecesse na Terra e dominasse todas as outras espécies, porque nós somos aquela que era capaz de, em tempos de adversidade, grandes secas, nevascas e tudo mais, éramos capazes de acumular energia no abdômen e de sobreviver às intempéries da natureza. Entretanto, a partir de meados do século XX, o que era um fator de proteção passou a ser um fator de risco, não é? Então, a gente vive uma situação atual em que todo mundo comenta isso, né? Tudo nosso é automatizado. Do controle do carro, a gente já não faz isso, controle da televisão, a gente já não se mobiliza, não levanta para ir ali trocar o canal, é tudo no botãozinho. E os meus estudantes adoram esse diapositivo, que hoje as pessoas praticamente não saem do lugar para fazer nada. Faz todas as suas necessidades, trabalham, e as pessoas realmente não se mexem. E esse não se mexer afeta, sobretudo, né, as nossas crianças e os nossos adolescentes, porque o problema da obesidade começa muito precocemente, né? A chance de uma criança que entra na adolescente obesa sair dele com um peso normal é só de 25%, ou seja, de cada 4 crianças que entram na adolescência com obesidade, só um deles conseguirá ter um peso normal. Então, em termos epidemiológicos, o que é que a gente tem? Eu pesquei assim, os dados que eu achei os piores, os mais alarmantes, mas olha só. Em 2025, portanto, daqui a 6 anos, a expectativa é que 2,3 bilhões de humanos tenham sobrepeso e 700 milhões tenham obesidade. Em 2009, eu tenho esse diapositivo desde 2009, era previsto que, naquela época, a prevalência já tinha aumentado de 20% para 40%, eram 660 milhões de obesos e 740 milhões de sobrepeso. Num espaço de menos de 20 anos, esse número aumenta assustadoramente. Na Europa, em alguns países, a prevalência é de 20% a 30%. Dados similares existem no Brasil. Imagine o que é crianças com menos de 5 anos, 220 milhões de crianças no mundo com sobrepeso. Essa criança vai ser o adolescente obeso que vocês vão acompanhar. Bom, e, por fim, em 4 décadas, a prevalência de obesidade em crianças e adolescentes aumentou de 10 vezes, o que é também um dado assim alarmante. A gente falou de expectativa de vida e de problemas de saúde que a obesidade pode trazer. Aí eu relatei aqui uns que não têm muito a ver com a atividade de vocês, mas assim, lesões articulares, cutâneas, as gastrointestinais, alterações hepáticas, respiratórias, cardiovasculares, hipertensão, diabetes, dislipidemia, as questões psicossociais que tem tanto a ver com o que a doutora Larissa vai falar, discriminação e isolamento social, mas tem um que tem a ver com o que vocês fazem, que é as alterações do crescimento, avanço de idade óssea, alta estatura, relativa, porque são meninas que têm uma alta estatura até um determinado momento da vida, são crianças grandes, mas, no final, como tem avanço de idade óssea, tem menarca precoce, termina, ao final, não tendo aquela estatura que a gente esperava que tivesse. Isso tudo faz a gente evocar um quadro que vocês ouvem falar, não sei se faz muito parte do universo de vocês, né? Na clínica médica isso é uma constante, mas é a da síndrome metabólica, que comporta tudo isso, né? A dislipidemia, a glicemia de jejum alterada, o diabetes, a hipertensão, mas isso que aparece lá no alto do iceberg é só a ponta desse iceberg. Por baixo, a gente tem uma série de outras alterações que estão aqui sinalizadas,
e que pode ser sintetizada nesse conceito de resistência insulínica. Então, o que é que tem por trás dessas alterações endócrinas todas que a gente vê? É a resistência insulínica. E o que é isso? Tem a ver com aquela história do genótipo econômico que eu falei. A gente está tão parado hoje, se mobiliza tão pouco, que a gente termina tendo a deposição de gordura, que são 2 modelos, basicamente, o que a gente chama o central, que é esse aqui, que é a obesidade centrípeta. Quando eu dava aula para a doutora Ilka, a gente falava que era o modelo maçã, né? Que é extremamente perigoso. Esse tem um grande risco para a saúde, porque implica realmente em resistência insulínica e uma série de outras alterações metabólicas. E o que predominava em mulheres, né? Que é o tipo pera, que é esse, a deposição glúteo-femoral, mas hoje também o sexo feminino está se caracterizando e caminhando muito para esse padrão, né? Que é um padrão de risco. Então, eu nunca pensei, só de uns 15 anos para cá, eu comecei a pensar que a fita métrica ia voltar a ser, não é, um instrumento de trabalho tão importante para nós quanto é o estetoscópio, por exemplo, e para vocês o espéculo, né? Nessa coisa da síndrome metabólica, da resistência insulínica, existe uma série de marcadores biológicos. Eu até vou, no diapositivo seguinte, vou falar qual é o mais importante. Mas o parâmetro antropométrico que tem melhor relação com esses marcadores biológicos é a fita métrica. Então, a gente precisa ter, o mundo precisa ter a gente não tem curva de crescimento, curva de peso, etc. A gente precisa ter uma de circunferência abdominal. Até existe, né? Nos Estados Unidos, em 2004, se eu não me engano, o nome do pesquisador é Fernandes, com Z, vocês podem acessar e encontrar essas curvas. Ele fez curvas padrão para crianças e adolescentes de 3 etnias distintas: caucasianos, hispânicos e afrodescendentes. Porque essa questão também da normalidade da circunferência abdominal tem que ser levada em consideração características étnicas. O recomendado era que cada país, em função das suas características de composição populacional, tivesse a sua curva de referência. Como não temos, a gente usa essa. Então, temos que avaliar, também ela é classificada em percentis, e meninas que eventualmente tenham uma circunferência abdominal muito alta, é preciso que sejam alertadas, porque essa é a criança que, em adulto jovem, com menos de 30 anos, a perspectiva é que elas tenham diabetes, hipertensão, etc. Isso, em termos de saúde pública, é uma catástrofe. Os grandes países do mundo que investem em medicina preventiva têm essa preocupação, porque é uma preocupação que nós todos temos que ter. Quem é que vai trabalhar para pagar nossa aposentadoria se a geração que vem depois da gente adoece mais cedo de doenças crônicas, né, degenerativas e incapacitantes? Quer dizer, como é que uma seguridade social pode suportar, né, uma geração inteira de pessoas com essas características? É uma reflexão. Um outro sinal muito importante que vocês podem ver na consulta é a presença da acantose nigricans ou da acantose nigricante, que é essa lesão de pele. Eu acho engraçado, eu vejo muito a criança, né, que a mãe fala assim: ai, doutor, esse menino parece que não tomava banho, eu esfregava esse pescoço e essa coisa preta não sai daqui. Não tem a ver com a cor da pele, não tem a ver com a etnia. Significa hiperinsulinemia, aumento de fatores de crescimento cutâneo, e essas manchas podem acreditar, quando a pessoa perde peso, elas desaparecem, é impressionante. Então, vocês vão ter muita oportunidade de ver, por exemplo, no exame, né, vocês examinam mama, axila, virilha, essas crianças costumam ter acantose nesses locais. Agora, na prática, como é que a gente vai... Vocês podem ajudar a avaliar esse universo de crianças potencialmente com problemas? Existem marcadores, eu vou focar o mais importante é esse, é o HOMA-IR, o que mede a resistência insulínica.
Tem o Roma Beta, que mede a capacidade funcional da célula beta, e o Quick, que é descrito, eu nunca usei, nem sei quais são os valores de referência, mas o Roma IR é muito importante a gente ter. A conta mais simples que a gente pode fazer, já que a gente ainda usa, a maior parte de nós, glicemia em miligramas por decilitro, é a glicemia vezes a insulina basal dividido por 405. Aí você vai obter um valor. Se você usar a glicemia em milimol, tem essa fórmula aqui. Mas no global a gente usa essa, glicemia de jejum vezes insulina de jejum dividido por 405. Para adultos, o valor de referência é menor do que 2,7. Como, de novo, vocês ficam oscilando entre a infância e a vida adulta e a adultidade, para crianças a gente usa um ponto de corte que é de 3,1. Então, uma criança que vocês fizerem o cálculo, está lá, a circunferência abdominal aumentada, você pede esses exames, vem essa continha, está 4, 4,5, 5, tem que realmente investir com rapidez nesse paciente. Acabou? De peso, era isso que eu achei que era o mais importante para colocar para vocês. De crescimento. Eu sei que todos vocês sabem essas fases do crescimento. A gente tem um primeiro estirão que vai de 0 até 2, 3 anos. Em nenhum ano da vida da gente, a gente cresce mais do que no primeiro ano de vida. Depois a gente tem uma fase pré-puberal, com a velocidade de crescimento estável. Depois a gente tem a fase puberal, que é o nosso foco de hoje. A gente tem o segundo estirão e o último. Não tem um terceiro. Ou cresce ali, ou não cresce mais. E esse estirão se caracteriza basicamente pelo aparecimento dos caracteres sexuais secundários. Então, aceleração da velocidade de crescimento, as meninas crescem, às vezes, 7, 8, 9, 10 centímetros no ano, mas o que eu acho importante trazer para cá é isso. O pico do crescimento nas meninas acontece aos 12 anos, coincide mais ou menos com a idade da menarca, e o ganho total entre o aparecimento da mama, entre a telarca e a estatura final, é em torno de 22, 24 centímetros total. Então, a menininha lá que chega para vocês para avaliar, assim, está com 1,30 m e já está M2, M3, tem que ter um cuidado especial, porque se você fizer esse cálculo aqui, que é um cálculo grosseiro, né? Nem todo mundo cresce esse centímetro todo, mas alguém que tem 1,30 m e inicia a puberdade, dificilmente vai ter uma estatura final que a gente considera que é socialmente, né, bem aceita. A fase adulta, por fim, os indicadores do final do crescimento é uma idade óssea maior do que 15 anos, e quando a menina, vocês veem no exame clínico anual ou semestral, que ela cresceu menos do que 2 centímetros no último ano. O lembrete que eu deixo para vocês, porque de crescimento assim, é um universo de coisas enorme, é a síndrome de Turner, porque quem vê cara não vê cariótipo. Eu me surpreendo tanto com meninas que não têm nenhum estigma de Turner. Quando eu me dei conta disso no exercício da minha profissão, que a gente está sempre acostumado a ver a turneriana, aquela paciente que tem todos aqueles estigmas, é raro isso. Todas elas, acredito, né, tem, embora possa vir um cariótipo 45X0, algum geneticista disse isso não existe, ela tem que ter uma segunda linhagem, elas são mosaico. Então, às vezes, os sinais clínicos são muito incipientes. Então, tem que estar atento a isso. Eu também tenho visto com alguma frequência meninas com síndrome de Kalman. Não sei se é porque, com o tempo, vão triando para você pacientes mais complicados, mas assim, ficar o lembrete, né? Síndrome de Kalman, que dá anosmia ou hiposmia, e a criança não cresce também, não faz adolescência normal. Eu, como mosca, às vezes, eu acompanhava no CEDEB uma menina, me lembro até hoje o nome dela, que não era acompanhada por crescimento, mas ela não tinha estigma de síndrome de Kalman nenhum, até que um dia que a mãe falou assim, mas essa menina, doutor, tem um negócio muito sério com ela. A gente mora num lugar que, no fundo, tem uma vala. Eu digo a ela, fulana, sai daí. Assim, mas ela não sentia o mau cheiro. Ah, meu Deus, a menina tem síndrome de Kalman. E eu não tinha me dado conta que era isso. E, por último, de novo, o transtorno alimentar, né, atenção redobrada aos distúrbios de autoimagem,
porque eles realmente também podem interferir no crescimento. Por fim, a tireoide. Também algumas sinalizações importantes para vocês. Os ginecologistas adoram pedir ultrassom de tireoide, né? É verdade, vocês gostam. É verdade. Tenho que dizer. Aí eu falo, mas para que fez? Estava sentindo o quê? Palpou o bócio? Não, faz parte da rotina da minha doutora. Agora, você está com um nódulo aí de 0,5 centímetro para perturbar o meu juízo. Porque o que é perturbar o meu juízo? Funciona ou não funciona? Aí a pessoa vai na internet, lê aquele negócio todo que pode ter uma chance pequena de câncer, e a culpa foi de quem? Foi do ginecologista que pediu. Porque não tinha nada na tireoide, não tem que pedir. Mas já que pede, né? Então vamos ver qual é a manifestação clínica mais frequente. De fato, é o aumento da tireoide, o bócio. Só que o tamanho e o peso da tireoide normal dependem da ingestão de iodo e se correlacionam com a idade, peso e estatura do indivíduo. Então, eu devo ter uma tireoide maior do que o normal, você também, que é uma mulher alta, e não necessariamente você tem uma doença tireoidiana. Então, quais são as principais causas de bócio? Eu já vou terminar. Lembrar, a gente ainda tem bócio endêmico, né? Nós temos bolsões ainda de bócio endêmico no Brasil, cada vez menos, desde que o sal passou a ser iodado pelo governo. Né? As necessidades de um adolescente, por exemplo, diárias de iodo de 150 microgramas. Uma outra coisa que talvez vocês convivam um pouco são com crianças, adolescentes que usam medicações lítio, né, assim, distúrbio bipolar, etc. Pode dar bócio, e mais todas essas medicações, amiodarona, expectorantes, uso abusivo de alguns alimentos. Eu não conheço ninguém que consuma abusivamente couve, nabo, né? Não é mais. Eles são bociogênicos. E mandioca também, embora nós baianos adoremos farinha, não é uma coisa que a gente possa dizer que faz ingestão abusiva. Agora, o mais frequente é esse aqui, que eu acho que é o que vocês veem no consultório. É o bócio simples ou idiopático, uma relação, de novo, uma relação de 9:1 no sexo feminino, mas o ultrassom é homogêneo, simétrico, não tem nódulos, a superfície é lisa, e a criança tem a função tiroidiana normal e o TPO negativo. A desarmonogênese eu vou passar, porque é uma coisa rara e raramente se manifesta na adolescência, aparece muito na infância. As tiroidites subaguda e aguda, que são associadas a doenças virais, igualmente também são raras em adolescentes. Agora, o câncer de tireoide, a gente tem que ter uma atenção, porque 10% dos carcinomas diferenciados acometem indivíduos com menos de 20 anos. É um percentual bem elevado, e 2/3 desses casos, de novo, acontece no sexo feminino. As doenças autoimunes da tireoide também faz parte do universo de vocês. A gente vê muito, né, que é a tireoidite de Hashimoto, e são basicamente duas formas. A tireoidite crônica linfocítica ou de Hashimoto, em zonas não endêmicas, é a causa mais frequente de bócio, predomina de novo no sexo feminino, tem bócio em 95% dos casos, é indolor, aí a superfície já é micronodular ou irregular, pode ter nódulo, mas uma coisa para tranquilizar vocês, 80% das tireoidites de Hashimoto, os pacientes são eutiroidianos e passam a vida assim. As doenças autoimunes costumam aparecer em períodos de grande variação hormonal, né? Então vocês são bem privilegiadas, as mulheres são bem privilegiadas nesse quesito. Tem a puberdade, a menarca, depois 1, 2, 3 gravidezes, aí engravida, pare, no dia seguinte o perfil hormonal já é outro, completamente diferente. Quando escapam de tudo isso, ainda tem a chance de, na menopausa, fazer a doença autoimune da tireoide. Enfim, mas um consolo que tem é que 80% dos casos não precisa de tratamento. Também pode ser transitória. E a doença de Graves, aí a gente já não vejo tanto, apenas 5% dos casos de Graves acontecem antes dos 16 anos, mas, de novo, as mulheres têm uma prevalência 10 vezes maior do que nos homens. E o marcador mais importante é o TRAB.
E Márcia se despediu agradecendo, mostrando a imagem da frente da faculdade. Esse é o nosso jardim da Faculdade do Terreiro de Jesus, que eu tenho um orgulho muito grande de cuidar dele até pessoalmente. É um universo de servidores, professores, terceirizados, que tomamos como propósito num país que a gente está vendo muita coisa feia nesse momento, muita destruição da imagem da universidade, uma perseguição quase patológica, como se nós não exercêssemos o nosso papel de servidores públicos com o rigor e a competência que é necessário. Então, eu e os meus servidores, a gente decidiu que a gente ia ter um oásis de satisfação. E esse é o nosso jardim, que a gente cuida, é a última área verde do Pelourinho. E vocês podem, eventualmente, passar lá e me encontrar regando uma dessas plantas, porque cada um de nós adotou uma planta. Você sabe disso, você trabalha lá, você ainda não me disse qual que você adotou. Tá certo, tá bom. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Adam, por nos prestigiar com esses conceitos que envolvem a obesidade, sobrepeso na adolescência. E para esse terceiro momento, vou convidar aqui a doutora Larissa Damasceno para tratar do subtema adoecimento mental. Ela que é médica com formação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, tem residência em Psiquiatria da Infância e Adolescência pelo Programa de Residência do Hospital Juliano Moreira R4, preceptora do Programa R4 em Psiquiatria de Infância e Adolescência e é médica perita da Universidade Federal da Bahia. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Bom dia, gente. Primeiramente, vou agradecer o convite, né, para participar de uma mesa sobre um tema muito importante, que é a adolescência, né? E eu trago alguns pontos que mostram para a gente o quanto é uma fase, né, difícil, assim, da gente. A gente às vezes não sabe onde que encaixa o adolescente, se é mais para a infância, se é mais para o adulto, está no meio, está num limbo, como o doutor Adam falou, né? Certo. Então, para começar, não tenho conflito de interesses, eu trago alguns conceitos, né? Como varia de organização para organização. Segundo a OMS, né, criança até os 10 anos, adolescente é dos 10 aos 19 anos. Né? Já a ONU considera a adolescência dos 15 aos 24 anos. Né? A gente sabe que essa classificação, né, é muito mais para fins epidemiológicos, né, pesquisas, enfim. Mas para vocês verem quanta divergência há no que é, né, onde está o adolescente que a gente conhece. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 2º, né, ele considera assim, adolescente é aquele entre os 12 e os 18 anos de idade. Você vê que já é divergente dos outros conceitos. Né? E um parágrafo único que, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto a indivíduos até os 21 anos de idade. Então, o adolescente está aqui, está ali, né? Então, a gente vai perceber. A Constituição brasileira, né, de 88, o Ministério da Saúde, ele oficializou um programa de saúde do adolescente, né, com o objetivo de proporcionar aos jovens uma atenção integral à saúde, né, e a portaria estabeleceu que a faixa etária, né, que atingida por esse programa está entre 10 e 20 anos. Então, outro, né, conceito já diferente. Né? Quem é essa população que a gente está querendo falar aqui hoje? Né? Vamos à Sociedade Brasileira de Pediatria, que, em 1993, né, estabelecia que era até os 18 anos de idade, né, onde havia o crescimento somático. Já em 97, estabeleceu-se que era a infância, né, do último trimestre de gravidez até os 20 anos de idade incompleto, né, a população que eles né, atendem, criança e adolescência. Em 1999, a Associação Médica Brasileira considera a adolescência como área de atuação para médicos especialistas em pediatria e realiza uma prova de título conjunto. Ou seja, até antes disso daqui, né, a pediatria é criança. Né? Mas precisou, né, de um decreto para dizer que
pediatra atende essa população. Em 2002, né, uma resolução do Conselho Federal de Medicina aprovou um convênio entre o Conselho, a Associação Médica Brasileira, né, e a Comissão Nacional de Residência Médica, que, reconhecendo a assistência ao adolescente como parte do exercício da pediatria. Olha quão recente que é, né? E passou a exigir a inclusão do tema adolescência como parte obrigatória do programa de residência. Ou seja, até então não era obrigatório os programas de residência em pediatria, né, falar sobre adolescência. Então, onde que ficava, né, o estudo dessa população? Aí eu trago aqui em 2003, né, a Comissão Mista de Especialidades, naquelas mesmas especialidades, definem que a especialidade de pediatria tem como abrangência, né, a criança de 0 a 10 anos de idade e o adolescente de 10 a 20 anos. Então, o pediatra tem que atender essa população. Em atenção ao artigo do parágrafo único, né, do Código Civil Brasileiro, e ao referencial bioético de autonomia, as pessoas maiores de 16 anos podem optar por atendimento por médico não pediatra. Então, acredito que na ginecologia, né, exista talvez esse limite dos 16 anos, né? O próprio adolescente ele já não quer mais ir no pediatra, né? Não sou criança. E aí ele tem autonomia para ir, e muitas vezes eles deixam de ir ao pediatra para ir ao ginecologista. O médico clínico passa a ser o ginecologista. A portaria aqui, né, do Ministério da Saúde, aí a gente vem para os nossos sistemas de informação, né? Estipula aqui a consulta pediátrica, o limite é 12 anos de idade, ou seja, como é que a gente vai fazer estudo com essa população? Onde é que a gente vai, né, cadastrar se o atendimento pediátrico é limitado até 12 anos de idade? Aí, em seguida, eles incluíram um novo código, né, que foi o Código 62, para estender, né, a faixa etária de 15 a 21 anos, ou seja, o atendimento pediátrico, né, até então, o código que existia era até 12 anos, e eles estipularam um novo código, né, referente a essa população aqui. E o registro desse procedimento deverá ser informado para atendimento em pediatria de usuários de até 19 anos, 11 meses e 29 dias. Né? Ou seja, tem que especificar que esse atendimento é dessa população maior do que 12 anos de idade. E aí eu trouxe aqui alguns marcos, né, em relação à saúde mental da infância e adolescência, né? Para a gente ver que é uma especialidade muito recente, né? A psiquiatria em si, né, é uma especialidade recente, e vamos ver aqui quando que a gente começou a olhar para a saúde mental, né, dessa população, né, que é a infância e adolescência. Em 1918, Ulisses Pernambucano apresenta um trabalho falando sobre a educação de crianças anormais de inteligência. Então, antes, a gente diferenciava o que era uma criança que tinha um adoecimento mental, era a criança que tinha uma normalidade, eram os retardados, né? Os que tinham algum retardo de desenvolvimento. Né? Ou seja, era algo congênito. Né? Aqui, em 1927... Oliveira Ribeiro apresenta uma tese no Hospital do Juqueri, né, sobre encefalopatias infantis, definindo 6 grupos de fatores hereditários, causas que atuam na concepção, fatores inerentes à concepção, alcoolismo agudo. Então, assim, aqui ainda falava do que podia gerar um certo tipo de retardo. Né? As crianças que eram anormais eram aquelas que tinham um retardo no desenvolvimento. Em 1929, houve a criação, né, de uma seção de menores anormais no Hospital do Juqueri, ainda em Franco da Rocha. Esse departamento, organizado por Vicente Batista, tinha capacidade para 30 crianças internadas, 50 crianças no pavilhão escola. Então, eram as crianças que eram acompanhadas na escola, né, e que tinham alguma normalidade, alguém tinha que olhar por essas crianças. Né? Em 1935, houve a criação do Instituto Pestalozzi, que até hoje é conhecido, né? É um instituto filantrópico, né? Com o objetivo de atender toda criança suspeita de qualquer deficiência, aí já se falou em perturbação mental. Né? Com debilidade ou retardamento mental, nervosismo, perturbações de linguagem, escrita, surdo-mudez, enurese, defeitos de caráter social e moral.
Então, olha como que eram vistos esses indivíduos, né? Perceberam que não era só o indivíduo anormal que tinha algum retardo, né? Tinha outras questões aí, mas muito ligado à questão educacional. Saúde, não. Né? Em 1942, primeiro hospital, né? A inauguração do primeiro hospital neuropsiquiátrico, que foi em Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Então, algo muito recente, né? Em 47, aí já inaugurou um outro hospital, né, de neuropsiquiatria em Belo Horizonte. Então, o pioneiro foi no Rio de Janeiro, depois em Belo Horizonte. Em 1953, a criação de uma clínica de orientação da infância no Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, né, caracterizado por uma orientação multiprofissional, com acompanhamento psicopedagógico, avaliação psicométrica, provas laboratoriais. Então, era muito ligado, começou a sair da educação para ir para a saúde, né, mas era algo ainda sem um determinado limite. Né. Aí, em 1954, Diego Brager, até aqui, foi quando, mais ou menos nessa época, quando surgiu o primeiro antipsicótico. Então, até então, a psiquiatria não tinha ainda medicação, né, para lidar. Mas aqui, olha o que eles usaram. Né? Alguma coisa tinha que se fazer pelas crianças que tinham muita irritabilidade. Ninguém sabia lidar com isso. Quando surgiu a medicação, não tinha segurança nenhuma para usar em criança. Né? Então, foi usado o uso de carbogênio intrarraquiano, né, raquidiano. Para diminuir a irritabilidade. Algo muito invasivo, né? Mas já percebia que tinha uma população que algo tinha que ser feito, né? Para melhorar esses comportamentos. E aí, somente em 1967, que foi fundada a ABNEP, né? Que é a Associação Brasileira de Neuropsiquiatria, que hoje é Neurologia e Psiquiatria Infantil, e hoje já abrange profissões afins, né? Fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, já é uma associação multiprofissional. Né? E das unidades de psiquiatria infantil nos hospitais no Hospital das Clínicas em São Paulo. Então, aqui foi quando surgiu as primeiras, que eu não sei antes se já era reconhecido como programa de residência, mas um programa que já atendia a população, né, da infância e adolescência num hospital. Né? E, em 1966, houve a fundação da Associação Brasileira de Psiquiatria, e eu não consegui achar quando foi fundado o Departamento de Psiquiatria da Infância e Adolescência. Então, hoje, nós, psiquiatras da infância, ainda há uma segregação, assim, a gente não sabe se é a ABNEP que nos representa ou se é a Associação Brasileira de Psiquiatria. Né? E o grupo ainda está um pouco... Então, falar de psiquiatria da infância, a gente ainda está... Né? É uma coisa muito recente mesmo. Certo. E aqui, gente, ficou um pouquinho ruim. Eu trouxe um pouquinho da história. E vejam só, essa notícia de 2019... O atual ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, né, ele falou durante um evento da Câmara dos Deputados, dia 10 de setembro desse ano, sobre a necessidade de qualificar o atendimento das pessoas com transtorno de saúde mental. E aí, olha que interessante. Durante o Simpósio Nacional de Prevenção do Suicídio e Automutilação, promovido pela Frente Parlamentar de Prevenção ao Suicídio e Automutilação, Mandetta explicou que está sendo discutido um espaço de saúde mental especializado para o público do adolescente. Ou seja, ainda está sendo discutido 2019. Né? E aí ele fala aqui, ó, a infância e a adolescência passou por um impacto que foi o surgimento da internet, né? Há um mundo virtual e é uma realidade isso, né? Hoje estamos lidando com bullying global e isso gera uma pressão no nosso jovem brasileiro. A criança brasileira é uma das que passa a maior parte do tempo em tela, né? Isso é fato. E, nesse sentido, o Ministério está debatendo a criação de CAPS, que é o Centro de Saúde Psicossocial, com foco no adolescente. Isso aqui eu achei muito interessante, porque, na realidade, hoje, nós temos o CAPS, né, o CAPS geral, que atende adulto a partir dos 18 anos. Nós temos CAPS especializado em infância e adolescência, que é os CAPS-I, né, que atende essa população até os 18 anos de idade. Mas
essa transição é muito difícil. Os CAPs infantis, na realidade, eles atendem a criança que passou a ser acompanhada desde pequeno. Chegar um adolescente de 16 anos para procurar atendimento no CAPs infantil é difícil, porque eles já pensam assim, já eles não vão poder mais ser atendidos aqui. Então, vai ter que passar para o CAPs de adulto. Aí, eles correm para o CAPs de adulto. Não, você tem 16 anos, ainda não pode ser atendido aqui. Tem que esperar completar 18 anos. E aí, minha gente, onde é que fica, né, esse pessoal? É uma situação difícil mesmo, tá? Então, coisa recente, como é que está a nossa realidade hoje. Vou citar aqui um caso, né, para explicar um pouquinho o que vale a pena a gente focar em relação à adolescência. Uma menina de 15 anos de idade começa a fazer birras noturnas quando ela não consegue algo depois do jantar. Sua mãe está justificadamente preocupada e procura a ajuda de um profissional de saúde mental. A minha adolescente fazendo uma birra, né? No entanto, quando seu filho de 3 anos de idade faz a mesma coisa, ela manda ir para o seu quarto, convencida de que está em uma fase passageira, né? Então, é importante a gente focar, vou passar aqui, a gente tem que ter em mente o que é normal e o que é patológico, né? E na saúde mental, a gente até evita falar o que é normal e o que é anormal, porque falar de anormal em adolescente, eu sou anormal, eles já chegam assim, eu tenho alguma doença mental, doutora, eu sou doente, eu sou doido, né? Imagine. Então, a gente costuma falar até assim, o que é normal e ou típico e o que é atípico, né? E aí, o conceito de normalidade é algo que é comum, regular, né? Tem uma natureza sadia, um comportamento ou aparência que é socialmente aceitável e comum. Então, eu procurei fazer um foco, assim, se fosse falar de cada doença, né, psiquiatra, ia ser muita coisa. Então, o que deve chamar a atenção, né? O que deve ser, que a gente pode considerar que é esperado no comportamento de um adolescente e o que já a gente tem que se preocupar, né? Foi esse meu foco. Então, falar dessa população de infância e adolescência é falar de um ser que está em crescimento e desenvolvimento, né? E que tem várias características específicas, né? Tem o crescimento físico, cognitivo, linguístico, social, emocional, comportamental. Mais à frente eu vou falar. E cada característica dessa, ele segue uma curva, tem uma fase que desenvolve. Então, a gente precisa saber, né, onde que está aquele indivíduo ali, que curva, né, a depender do que a gente for avaliar. Então, é uma coisa bem complexa mesmo. Então, aí eu me pergunto, lanço essa pergunta. Quem é esse indivíduo, né, que está entre a infância e a adolescência, está entre a infância e a idade adulta, que nós chamamos de adolescente? E aqui tem alguns aspectos importantes para o desenvolvimento desse indivíduo, né? Nascemos de uma determinada maneira, o nosso comportamento depende de como nós somos criados, né? É interessante que, na prática, chega muita... Até chegar, né, no psiquiatra, e às vezes a própria família leva, mas fala assim, porque a família dizia que era criação, isso foi culpa dos pais, não foi. Mas, doutora, chegam os pais com aquele sentimento de culpa, eu fiz tudo por esse menino, né? Isso aí não pode ser algo da criação, né? Eu acho que a gente ficar perguntando se é algo da natureza, se é algo biológico, genético, ou se é da criação, e tentar encontrar quem é o culpado, não vai acrescentar em nada. Eu acho que o que vale a pena é a gente pensar assim, o quanto cada um desses fatores pode ter contribuído, o quanto tem uma predisposição genética, biológica, e o quanto que a criação, e quando a gente fala criação, não é só os pais, tá, gente? É o contexto que aquele indivíduo vive, é a escola, é a comunidade, é tudo, tá? Então, a gente tem que, não tem como dissociar essas duas situações. Outro aqui é que o desenvolvimento é considerado um processo dinâmico, né? Esse ser é um ser que está em desenvolvimento. E aí existem algumas teorias dizendo que é uma visão contínua, que o indivíduo vai aumentando de idade, que vai progressivamente adquirindo características, né?
Mas tem uma outra teoria que fala da visão descontínua, né? E isso a gente sabe que realmente acontece. Cada característica daquela, seja o crescimento físico, cognitivo, emocional, existe uma curva específica, né? Não tem como a gente dizer que é linear, né? A aquisição dessas características. Então, é muito variável. Então, as duas coisas, né? O indivíduo ele vai crescendo, mas existe também períodos em que tem um desenvolvimento maior de determinadas características, né? E aí a gente fala desses períodos críticos e períodos sensíveis do desenvolvimento. Período crítico é aquele período em que, se uma característica não foi desenvolvida naquele intervalo de tempo, passou, né? E período sensível é em que, naquele determinado período, há uma chance maior dele desenvolver. Vou dar um exemplo prático para vocês. O período crítico, a gente sabe que a fala, a linguagem, né, de um indivíduo, se ela não for desenvolvida até os 5, 6 anos de idade, é muito mais difícil, se o indivíduo não falou até essa idade, ele desenvolver, né, posteriormente. Então, existe esse período crítico de desenvolvimento da linguagem. Período sensível, por exemplo, a gente sabe que aprender uma segunda língua, né, é muito mais fácil para uma criança pequena, né? Ele já sai cantando inglês, falando inglês, o menino parece que... E quando a gente vai tentar aprender inglês, né, tardiamente, a gente fala, meu Deus, que negócio difícil. Porque existe o período sensível de aquisição, né, de alguns conhecimentos. Então, isso também é importante a gente perceber. Será que aquele indivíduo, naquele período, ele desenvolveu aquela característica? Ou será que ele já passou daquela fase mais crítica, né, e vai ser mais difícil ele desenvolver? Tá? E aí vem aquele papel da cultura, do contexto, né, que isso não tem como a gente dissociar, né? Isso até mesmo o conceito do que é normal e do que não é normal, está muito envolvida essa questão cultural e o contexto em que esse indivíduo está inserido, né? E aí vamos falar um pouquinho. Então, os marcos de desenvolvimento da adolescência, os mais importantes são os marcos cognitivos, linguísticos, sociais, emocionais, comportamentais, né? O marco físico, né, de crescimento é mais importante na infância, apesar de ter o pico puberal, a gente sabe, né? E aqui eu trago algumas questões do marco cognitivo, né, algo negativo, que vem as distorções cognitivas do adolescente, vou falar um pouquinho mais sobre elas, a dificuldade de tomada de decisão racional e a impulsividade, né, que isso aumenta o risco para diversas questões, né, envolvimento com substâncias, enfim. E vem também o lado positivo, né? O que se ganha com a adolescência? Um melhor desempenho de operações mentais, habilidades de processamento de informação, melhora a regulação autocognitiva global, eles já são capazes de se planejar, de resolver problemas, de ter um pensamento abstrato, um raciocínio, compreender, comparar, integrar perspectivas, enfim. Vou falar um pouquinho das distorções cognitivas. Aqui, quem tem filho vai lembrar, né? Vai associar alguma situação. O adolescente é um indivíduo que ele tem uma distorção cognitiva sobre si, né? A crença de que eles são o principal foco da atenção de outras pessoas. O adolescente, assim, se a mãe compra uma roupa rosa e aí né? Ai, meu Deus, todo mundo vai ver quando eu chegar lá. Mãe, que mico, né? Parece que o foco está voltado para eles. Todo mundo vai ver. Mãe, não me deixe na porta mais da escola, porque meus colegas, todo mundo vai ver. Isso é um mico. Você me deixa um quarteirão antes. Né? Eles têm essa distorção que todo mundo está olhando para eles. Eles são o foco. Né? E uma outra questão é a fábula pessoal, que eles são o centro das atenções, são especiais e únicos, com sentimentos e emoções diferentes. Isso aqui, acho que todo mundo, quem é pai aqui ou mãe, já ouviu. Vocês nunca vão entender o que eu estou sentindo. Né? Como se a gente não... A gente já foi adolescente, né? Mas, para eles, você não me entende, mãe, você não me entende. Então, imagina, os pais acabam se sentindo um pouco culpados, né? E vem também a questão do sentimento de invulnerabilidade e singularidade. Eu vou experimentar, mas outra pessoa pode até desenvolver uma dependência, mas eu só vou experimentar. Né? Isso não vai acontecer comigo. Eles falam assim, né? Eu vou sair... Isso não vai... Ai, meu Deus, minha mãe é um saco. Né? Não posso sair de noite. Então, eles têm essa distorção cognitiva, gente. Isso é esperado. Não adianta a gente ficar tentando convencer, né? A gente tem que dar o limite, mas isso é da adolescência mesmo.
A questão dos marcos cognitivos, né, eles começam a ter uma consciência maior de si, né, e da cognição, a consciência de que eles pensam, né, sobre as situações. Então, eles deveriam ser mais autocentrados, né, mas, na realidade, a regulação, né, eles são muito desregulados. E por que isso acontece? Porque vem as alterações hormonais, né, e aí vem aquela questão que bagunça tudo, né. Eles se tornam mais impulsivos, mais desatentos e têm dificuldades em tomar decisões, planejar as consequências do comportamento. O adolescente é impulsivo, né? Ele quer naquele momento e acabou. Não quer saber qual o risco, enfim. Nos marcos linguísticos, né, a gente não fala mais de adquirir a linguagem, mas existem marcos linguísticos, né, há um crescimento do vocabulário, e ainda existe uma especificidade do vocabulário do adolescente, né? Que às vezes eles estão falando de coisa que a gente fala, meu Deus, o que é isso? A gente tem que saber o que é o crush, né? Porque não é mais ficante, não é mais paquera, é o crush. E aí a gente pergunta, mas crush você já beijou? Não, doutor, ele é meu crush. Aí eu, meu Deus, o que é isso, né? Então a gente tem que saber com quem que a gente está conversando, tem que saber o vocabulário do adolescente. Refinamento de estruturas gramaticais, eles já começam a entender mais a questão da abstração, né? Dominam a tonicidade, a entonação de palavras mais difíceis, melhoram habilidades pragmáticas, né? Por volta aqui dos 14 anos, eles já começam a entender mais o sarcasmo, ironia, e aí eles adoram usar a ironia, né? Enfim, e aí entra bem em conflito por conta da geração. Os pais estão em outra geração, né? E, enfim, isso gera muito conflito. E já quando vai se aproximando mais dos 18 anos, né, ele já tem um padrão de comunicação de acordo com o contexto, né? Ele já sabe se adequar à situação e usar um vocabulário, né, adequado à situação. O adolescente não, eles usam aquela linguagem dele em qualquer lugar. Os marcos socioemocionais e comportamentais, né? Eles têm um maior autoconhecimento e autoconsciência, porém, eles podem se envolver mais frequentemente em comportamentos de risco e experimentação, e aí vem um marco social importante, né? Estimulado pelos pares. Porque eles têm que se inserir em algum grupo e se o colega vai e faz assim, você não faz isso aí, ele vai querer fazer, né? Para provar para o outro o que ele faz, né? Então, ao mesmo tempo que tem uma luta para afirmar a sua identidade, a autonomia, eu sei, eu posso, existe, né, a divergência aqui porque eles são ainda dependentes dos pais. Então, eles querem, eles podem, mas eles não se sustentam, né? Aí vem o conflito, que os pais, você não se sustenta, você mora na minha casa, né? E é isso mesmo. Olha aqui, flutuação da autoestima, da regulação emocional, da formulação da identidade. Ao mesmo tempo que eles têm uma autoestima elevada, inflada, né? Se veste do jeito que quer. Frequentemente, eles exacerbam a autocrítica. Quando algo não dá certo, olha, ridículo, foi horrível, nada mais vai... Então, ao mesmo tempo que eles são os melhores, quando tem uma frustração, vai lá para baixo, né? Tem a questão do metaconhecimento, eles sabem que eles sabem, né? Por mais que eles, às vezes, tenham um comportamento mais opositor, eles sabem que eles estão sendo opositores, e não adianta que eles vão ser opositores, né? Amplia a dimensão da autoestima. A autoestima não passa a ser só uma questão física, né? A autoestima agora tem outras competências, que é o desempenho acadêmico, o trabalho, quando já presente, as relações sociais, as relações amorosas. Então, qualquer uma dessas dimensões, se não está indo bem, ele vai flutuando, né? Não estou bem, enfim. Vem as oscilações do humor ao longo do dia, né? De manhã eu estou ótima, feliz, e aí acontece alguma coisa, eu já chego, vou direto para o quarto, não quero falar com ninguém. A hiperreatividade afetiva, né? Porque o colega não respondeu o zap, aí ele já está em mau humor, né? Então, isso é esperado, né, da adolescência.
O mau humor é comum, pode levar a desentendimentos frequentes com os outros, principalmente com os cuidadores primários, que são os pais, né? Eles não vão ficar irritados assim com o colega, com o amigo, com o paquera, com os pais, tá? Na relação com os pares, que é, né, eles tendem a se classificar em grupos seletivos, eles têm que pertencer a algum grupo, né? E, às vezes, aí mora o perigo, porque, para eles serem reconhecidos, né, eles, às vezes, se colocam em situação de risco. Eles aprontam na escola porque mas todo mundo fez isso. Né? Enfim, e os diferentes... Cada grupo tem uma norma, uma atitude, um sistema de valores, né? Às vezes, isso deixa os pais um pouco preocupados, né? Meu Deus, meu filho está escutando esse tipo de música. Enfim, mas uma coisa a gente tem que colocar em mente, eles ainda não têm os valores morais firmados. Isso vai sendo formado mais ao final da adolescência para o início da idade adulta. Então, não se preocupe se seus filhos, os pacientes, estarem tendo gostos assim, ai, meu Deus, os valores, preocupação... Não está ainda firmado, aquilo ali vai oscilar. E, se vocês perceberem, é assim, né? Eles gostam de alguma coisa, passou 6 meses, não gostam mais, né? Muda completamente, então os valores ainda oscilam muito. A identidade, então as crenças morais ainda não estão formadas, e o comportamento pró-social e antissocial. E aí vem a influência e pressão dos pares. Eu dei um exemplo aqui, por exemplo... Eles recebem elogios sociais, proteção físicas de outros jovens agressivos ou convites para festas exclusivas, né? Depois que ele roubou álcool dos pais para trazer para os colegas. Ele foi lá, roubou o litro de uísque dos pais, e aí, quando chega aqui, poxa, que legal. Não é porque ele está querendo usar álcool, é porque ele queria ser reconhecido no grupo. Então, mas... Aí mora o perigo, porque esse comportamento, né, é um comportamento simples, que não gere tantos problemas, mas pode ser um comportamento mais grave. Eles têm déficit na habilidade racional e na tomada de decisão, eles são sempre mais impulsivos, aí vem o risco da experimentação, né? Problemas de comportamento, faltas de evasão escolar, uso e abuso de drogas, comportamento sexual de risco, atos de violência, agressão... Bullying, isso a gente tem visto que sempre existiu. Às vezes a gente se pergunta, será que antigamente não existia bullying? Né? Existia, mas hoje a repercussão do bullying, né? Que o bullying é considerado um tipo de violência, gente. Né? Na criança menor, o bullying costuma ser mais uma agressão física. As coleguinhas se juntam, batem nos outros. Na adolescência, né, o bullying é algo mais... moral, né? E aí vem o cyberbullying, que alguém publica uma foto, né? E aí coloca lá um texto e acusa e degrinha a imagem daquele indivíduo, né? Isso é um perigo. Você não sabe nem quem fez esse bullying, né? Quando vai na internet assim, então é bem complicado. Então vem a questão da vitimização. As relações dele, às vezes, são focadas na agressão verbal, né? Como eu falei, a questão do bullying. A formação da identidade, eles estão desenvolvendo os próprios valores, maior compreensão das convicções, vai formando a questão da identidade do adulto, quem eu vou ser como adulto, né? E a construção da personalidade, tá? Que... a gente não costuma dar diagnóstico, por exemplo, de transtorno de personalidade no adolescente. Né? Fala muito dessa questão de borderline, do antissocial, que é o que o pessoal chama de psicopata, né? Mas a personalidade ainda está em formação. A gente pode até dizer que ele tem traços de personalidade, comportamentos condizentes com uma personalidade destoante, mas transtorno de personalidade só acima dos 18 anos de idade. Tá? Então, quem é esse adolescente? Né? A adolescência, alguns consideram, alguns autores, como modo de viver, eles querem liberdade, eles querem prazer e querem estar em grupo. Né? São buscadores de sensações, novidades, aí vem o risco, né, e as experimentações. Eles são mais susceptíveis à influência, né? E
eu vou falar um pouquinho mais à frente da questão da internet mesmo, né, das redes sociais. A gente não sabe quem está influenciando, porque eles estão olhando ali escondido, né, não é mais algo estampado. E eles têm uma necessidade de serem amados, né? E muitas vezes eles não estão encontrando mais esse acolhimento em casa. Então, eles vão procurar, porque eles precisam ser amados. Então, eles vão procurar em algum local, isso aí, né? E aí, eu vou trazer um pouquinho da questão da adolescência na contemporaneidade, né, dessa geração atual. Tem alguns dados importantes, né? 1,2 bilhão de pessoas que compõem a massa de adolescentes no planeta nasceram no novo milênio e sob a influência dessa nova ordem mundial. Né? E a gente precisa entender esses indivíduos, né? Então, o advento da internet, o cyberespaço, né, e da consequente realidade virtual mudou definitivamente a relação entre as pessoas. E, indiscutivelmente, a configuração mental desses nativos digitais, das chamadas gerações @, né, ou a geração Z. Então, é o que eu falei. Qualquer ser humano ele precisa de se relacionar, né? E olha onde que esses indivíduos estão se relacionando. É nesse cyberespaço, né, que nós ainda também estamos conhecendo. A principal tarefa da adolescência talvez seja o estabelecimento de laços de amizade que atenuem a indiscutível solidão de uma jornada em que não se pode mais contar com a segurança, quando existente, da família de origem, né? Onde está a família desses indivíduos? Onde é que eles vão se sentir acolhidos e seguros? Né? Vivemos em tempos de felicidade obrigatória estampada nas redes sociais. Né? Rede social, todo mundo é feliz, todo mundo é bonito, todo mundo é magro. Né? Ninguém posta foto do dia a dia, gente. Ninguém posta foto no dia que você está mal, que você acorda. Não. É todo mundo bonito. E esses adolescentes estão o tempo inteiro contato com isso daí, né? E aí, né, a informação chega cada vez mais de forma imagem, vídeo, canal, né? E essas informações elas chegam prontas. Eles não vão ter mais aquela, não vai ter uma formação de um pensamento crítico. Chega a informação e eles têm que se adequar àquilo ali, né? Ah, não, o legal agora é isso. Eles não têm mais visão crítica, né? Não tem mais aquele espaço de discussão. Né? E aí vem a questão da naturalização, a importação de modelos, né? Porque eles têm que se enquadrar naquilo ali. Eles passam a querer se enquadrar nos grupos à distância, né? Em que a distância é a internet, num grupo que ele não tem contato físico nenhum. Né? A sensação de não pertencimento. Então, o adolescente ele está ali na internet, mas ele só enxerga tudo que ele não tem. Olha que lindo. E eu não tenho. Né? Vou adiantar um pouquinho. Tá? E a dificuldade em adiar... A adolescente tem dificuldade em adiar a gratificação, tem que ser naquele momento, e de mensurar os riscos. Né? Aqui, gente, tá uma questão importante é que eles têm hoje o adolescente perdeu o direito de ter uma vida diferente de adulto, de não trabalhar, de não ter contato com violência, eles têm contato mais precocemente, né? Vem a crise de autoridade dos adultos, ou excesso de afeto, ou excesso de limite. Os pais não sabem mais lidar. Os pais procuram a gente e falam assim, doutor, o que eu faço? E a gente tem que diferenciar. O papel da educação é dos pais, nosso papel é orientar. Né? Se um comportamento está adequado, se não está, o que eles devem fazer. Mas o papel de educação, eles estão terceirizando cada vez mais para a escola, para o médico. Né? Aí vem a questão da violência, de abusos sistemáticos. Né? Já é considerado um tipo de abuso a exposição a conteúdos inadequados à faixa etária. Né? Hoje em dia, a gente não tem mais limite de censura. Eles têm acesso ao que eles querem na internet o tempo inteiro. Então, finalizando, a gente tem a nossa realidade. São pais ausentes, jovens sem referência e uso excessivo de eletrônico. É essa a realidade de hoje. Né? Aí eu busquei aqui no site 5 coisas que os adolescentes amam. Né? Ouvir música, internet, Wi-Fi, acessar a rede social,
aparelho celular e séries. Tudo relacionado à geração Z mesmo, né? E qual é o perigo disso, gente? É o que eles estão vendo, né? Aí vem aquela questão da baleia azul, né? Que o Momo, né? Aqui vem essa baleia azul, eram desafios, né? Entrou na moda, que estimulava a automutilação, né? Eles participavam, entravam nesse desafio, e aí eram lançados desafios a cada período, né? E aí eles tinham que fazer esses desafios. E ia chegando ao ponto de que eles tinham que se automutilar, e eles tinham que fazer o desafio e postar, né? Para avançar aquilo ali. E o último desafio era o suicídio, tá? E muitos jovens se suicidaram. Aqui é o Momo, que é a mesma coisa, que é uma brincadeira assim, que estimula o suicídio, né? Vem as séries, essa série daqui das 13 razões, né? Que foi aquela menina que se suicidou e gravou 13 fitas justificando isso daí, né? A grande questão, assim, quem está assistindo essa série, né? Porque se esses adolescentes não têm mais um pensamento crítico, eles começam a se identificar com isso, né? E aí é que mora o perigo. Aqui é um outro, que é a Fada de Fogo, que o desafio era tocar fogo no corpo, né? E é bem por aí, né? Então, esse é o perigo. A gente não sabe o que eles estão olhando, gente. Se antes a preocupação era se eles estavam olhando conteúdo pornô, né? Hoje, a preocupação é essa aí, né? Coisas que aumentam o risco. E aqui eu vou citar só uma questão que hoje é muito presente, gente. Eu trabalho numa emergência que atende criança, adolescente, adulto, e esses comportamentos suicidas, né? A gente precisa entender o que é um comportamento suicida. É todo ato pelo qual o indivíduo causa lesão a si mesmo, qualquer que seja a intenção letal, de conhecimento do verdadeiro motivo para isso. Não importa por que ele está fazendo e se ele tem a intenção de se matar. Se ele faz algum tipo de lesão contra si, é um comportamento suicida. Então, essa questão de se automutilar é considerado um comportamento suicida, mesmo que o adolescente chegue dizendo assim, é para aliviar o sofrimento. Mas é um comportamento de risco, porque isso aumenta o risco para eles cometerem suicídio, tá? Então, a automutilação sem intenção suicida, hoje, gente, atinge 18% dos adolescentes, em algum momento da vida, vão ter algum comportamento desse aqui, de automutilação. É um dano ou lesão causado no corpo do próprio indivíduo, sem a intenção suicida e com propósitos não validados socialmente, né? Então, como lidar com esses adolescentes, né? Então, nós temos, sim, os pais e educadores e profissionais de saúde, dar limites e regras, né? Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ser aquele que vai chegar lá e punir, né? Nós temos que acolher, ouvir sem preconceitos, né? E não desqualificar o sofrimento deles. A gente ouve muito os pais falarem assim, esse menino não tem que se preocupar, não tem uma conta para pagar, não tem... Mas eles estão sofrendo, gente, a gente precisa ouvir esse sofrimento. Porque, muitas vezes, quando a gente questiona, é a oportunidade que eles têm de falar sobre esse sofrimento, né? E pais presentes, gente, muda completamente o percurso disso daí. E pais que acolham, independente do que ele fez, se ele tentou suicídio, não adianta punir, você tem que acolher. E aí eu agradeço a atenção, né? Essa questão do suicídio é uma coisa muito importante hoje em dia, já é a segunda causa de morte, né, na população de 15 aos 25 anos, né? Então, é uma coisa muito presente. Eu quis trazer um pouquinho essa visão do que era do adolescente, né, normal, o que a gente pode esperar, mas isso não quer dizer que a gente não deve saber, né, criar mecanismos para acolher e lidar com esse adolescente, tá? Então, é muita coisa falar de saúde mental de adolescente, mas era isso que eu queria trazer, tá? Obrigado, Larissa, por falar desse período tão desafiador que é a adolescência. E até você já começou colocando que os conceitos não são bem definidos e, às vezes, a gente acha que também tem uma gravidez na adolescência expandida, que a gente tem visto alguns adultos imaturos e vivenciando a gravidez.
E esse período tão dialético que é essa adolescência, que é o jovem de hoje que quer transformar o mundo e, às vezes, não quer arrumar o próprio quarto. Então, acho que foi enriquecedor. Eu queria abrir para perguntas e deixar à disposição os palestrantes para responder as perguntas. Foi tão boa assim que não deixou questão nenhuma. Eu acho que para mim mesmo provocou, foi desafiador ver esse jovem tão hiperconectado e sem referência de tanto conhecimento, e tendo também, apesar de jovem, tendo já um adolescente em casa, eu, em vários momentos da apresentação, ficava vendo a minha filha da geração Z, que está nos 14. Alguma questão? Ninguém? Olha. Vou pedir para falar no microfone, porque está sendo gravado. Bom, eu gostaria de perguntar ao doutor Adam. Ele falou ali num dos últimos slides sobre a tireoide que 10% dos casos do câncer de tireoide acontecem antes dos 20 anos. E nós, então, comentamos aqui. Eu sei que e sou contra também esse overdiagnóstico de pedir tanto exame, mas como é que, então, a gente faz esse diagnóstico nessas pacientes? Antes do ultrassom, tem que palpar. Normalmente, né, o câncer de tireoide se manifesta através de um nódulo. Foi uma brincadeira que eu fiz, assim, que tem um over, assim, a solicitação assim, exagerada, mas a primeira coisa é os cânceres de tireoide se manifestam através de nódulos. E o câncer de tireoide na infância e na adolescência, sabe que ele costuma ser muito invasivo, né? Ele dá metástase precoce. Embora elas respondam muito bem ao tratamento, as crianças e os adolescentes respondem muito bem ao tratamento do câncer diferenciado da tireoide, é frequente quando você vê que já tenha metástases ganglionares. Então, assim, tem que palpar primeiro. Normalmente tem um nódulo. E, claro, a gente não espera de uma pessoa que não seja endocrinologista que saiba diferenciar as características do nódulo, mas o nódulo com perfil de malignidade é um nódulo duro, normalmente, firme, é diferente de uma tiroidite de Hashimoto comum, vamos dizer assim, porque é uma entidade muito comum mesmo, em que você vê aquela superfície micronodular. A gente fala assim que tem essa solicitação exagerada, porque a chance da gente encontrar alguém na população brasileira com doença tiroidiana é muito alta, porque 40% do povo brasileiro tem algum achado ultrassonográfico. Quantas vezes vocês veem assim, escrito assim, tênue processo inflamatório, não é? Está escrito isso. Aí assim, a pessoa pode ter tido uma tiroidite subaguda, pode ter tido uma tiroidite de Hashimoto transitória, porque ela é assim. Mas não estou dizendo para vocês não pedirem, não. Eu só disse que às vezes me cria um problema, porque um nódulo de 0,3 centímetros, você faz o quê? Você diz à pessoa assim, nunca mais olhe? E se esse bicho crescer, né? Então, é isso. Adam, deixa eu aproveitar a pergunta, e até porque a gente está no Outubro Rosa, e, de fato, a ultrassonografia é um teste eficaz para o rastreamento de câncer de tireoide na adolescente? O ultrassom é um método eficaz para você identificar nódulos. Então, a gente tem alguns parâmetros assim. A classificação, o ultrassom com Doppler, porque pela vascularização você tem algumas sinalizações. Um câncer de tireoide costuma ser um nódulo muito vascularizado. Então, esse é o indicativo. O tamanho do nódulo também. A gente sempre punciona nódulos que têm características desse perfil, assim, vascularizados e maiores do que 1 centímetro. Em homens, aí não é o universo de vocês, mas aí o raciocínio é completamente diferente. Em homens, não tem nódulo, não tem que investigar, porque a chance de ser um carcinoma de tireoide é grande, mas o ultrassom é um bom exame de rastreio, sim. Mas você já pediria de primeira, porque assim eu faço uma crítica muito séria em relação a isso, porque tem colegas
Tem colegas que pedem anualmente, porque, tipo assim, eu li um trabalho, acho que foi até da John Hopkins, há mais de 10, 15 anos, porque, na verdade, como eu fui aluna de... Eu fiz internado com o doutor não, Rodolfo... doutor... Ah, meu Deus, de gastro, que morreu. Lira. Doutor Lira, não, o outro. Ai, meu Deus. Gilberto Rebouças. Gilberto Rebouças, que era um cão e botava... A gente tinha uma régua. Eu acho que eu fui uma das pessoas que mais divulguei fazer ultratireoide. Me sinto até meio culpada. Porque como eu dava algumas aulas, eu sempre falava disso. O doutor Rebouças, nós tínhamos a reguinha de medir, tanto que eu examino tireoide relativamente bem, porque aprendi com ele. Então, eu fiz um levantamento, pelo não ser imbecil de estar fazendo tanta coisa errada, quando eu vejo a gente fazendo 30 anos errado, eu fiz um levantamento, inclusive na minha época de prova de título de citologia geral. Eles mandavam fazer uma ultrassonografia a cada 5 anos. E a ultra com Doppler você faz para ver alguma coisa que deu naquela. Por exemplo, uma ultra sem Doppler custa R$200, a outra custa R$400. Eu acho que nós não podemos pensar fora disso aí, entendeu? Em termos de custo. Então, tem serviços que pedem todo ano ultratireoide. Eu achei engraçado que Rene, esses dias, Rene, num programa de manhã, quando perguntaram, respondeu, eu ri aqui, porque você respondeu igualzinho a ela. Foi? Ela, como é que vocês identificam câncer de tireoide? Ela, não, o ginecólogo... Aí eu parei para ouvir. O ginecologista pede... Porque nós tivemos uma aula, deve ter tido, alguém daqui deveria estar, e tinha um endócrino, disse assim, a gente agora tem que pedir, porque ginecologista todo dia dá diagnóstico de câncer de tireoide e a gente não pedia. Então, acho que o que está precisando é ter uma padronização, e as pessoas, hoje, fora dos guidelines, fora das diretrizes, não dá, entendeu? Então, uma ultra todo ano, numa paciente jovem, é a mesma coisa de endocrinologista que pede, paciente não tem tireoide, a paciente usa o hormônio dela e a paciente, ele já deixa na mão da paciente os exames para pedir os anticorpos todos. Achei super bacana você falar isso, que muita gente tem um anticorpo e não precisa fazer nada, tem um anticorpo, acabou, pronto, tem uma doença em Hashimoto sem fazer hipotireoidismo, acabou, está em 1000, não vai fazer nada. No entanto, você vê os colegas todos pedindo todo ano AT, TPO, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que foi uma oportunidade muito boa, Fernando, de você estar aqui para falar essas coisas e a gente ter a oportunidade. Eu acho que esse momento é um momento importante para a gente discutir essas coisas e colocar a experiência. Mas eu queria te fazer uma pergunta, vou aproveitar para fazer a pergunta que eu gostaria de fazer. Em relação ao hormônio do crescimento, porque eu atendo criança também, eu faço ginecologia infantil, eu atendo criança também. E tenho até algumas pacientes com você, que são pequenas, depois você vai para mim e tal. Então, aqui, em que situação você ou faria ou não faria? Fale um pouquinho para a gente de GH. Não, essa pergunta sempre tem, mas, assim, 34 anos depois, eu já tenho uma posição firmada com relação a isso. Quando a gente... Usar o hormônio do crescimento em crianças que têm deficiência é óbvio. Tem lá o diagnóstico, essas crianças sem o hormônio não crescem. Isso é consenso no mundo todo, essas crianças usam e usam com segurança. Usar em crianças com síndrome de Turner, a maior parte dos países adota, mas nem todas as meninas respondem igualmente. Tem umas que respondem muito bem. É porque a síndrome de Turner ainda é uma entidade que a gente não conhece profundamente. A verdade é essa, a gente tem muita coisa sobre o Turner que a gente não conhece. Insistir em usar, depois que já usou 1 ano e que a criança não respondeu, eu não acho conveniente. Porque a gente não sabe quem são as crianças que vão responder ao GH, mas a gente sabe uma coisa, e isso é uma verdade em todos os estudos: quem responde bem, responde logo no 1º ano. Se não responde no 1º ano, não adianta insistir. Então, Turner, eu tenho esse posicionamento. O uso de GH por baixa estatura familiar ou baixa estatura idiopática. Eu acho que a gente tem que pesar 2 coisas: o custo-benefício e o risco-benefício. É um hormônio caro que o governo não financia, e não é só no Brasil que não financia. A maior parte dos países do mundo não financia porque é um produto caro e que você precisa ter muito respaldo de que deve ser utilizado.
Em crianças com baixa estatura idiopática, o ganho médio de centímetros, depois de 4, 5 anos do uso regular, é de 3,6 centímetros. Eu acho muito pouco, Adão, acho muito pouco você investir um hormônio 5 anos diariamente. É um tratamento penoso, não dói, porque o laboratório desenvolve cada vez mais produtos com conforto, mas é assim um custo muito alto para um benefício muito pequeno. E depois tem o risco-benefício. A medicação tem riscos? Tem. É baixa a chance de você ter hipertensão intracraniana, de você ter hiperglicemia, de você ter ginecomastia, e aquela coisa que sempre povoa o universo nosso, que é a chance de induzir uma neoplasia para uma criança que já tem uma predisposição. De fato, os pais perguntam, é baixo o risco, Adão? É baixo. Mas se for o meu filho, o seu, de Eliane, para mim é um 100%, não importa se o mundo todo usou. Acontece que meu filho usou e teve aquele efeito colateral. E por que você prescreveu aquilo? Eu acho que essa é a pergunta que a gente médico tem que fazer. Para satisfazer uma sociedade que é doente, a sociedade é doente, a sociedade valoriza isso que a doutora Larissa falou, né? Todos têm que ser magros, se puder ser louro é melhor, se puder ser grande. Então, tem essa coisa. Então, é a sociedade que está doente. Eu não me lembro de jamais ter usado por baixa estatura idiopática em meninas. Sabe por quê? Porque a pressão social sobre a menina é muito menor. Eu nunca usei nesses anos todos, mas eu já usei em meninos, a despeito disso tudo que eu estou dizendo. E o pai fala assim, Adão, me diga uma coisa aí, você falou que a média de ganho é 3,6 centímetros, mas variou de quanto a quanto? Claro, as pessoas leem, eu digo, olha, variou de 0, teve criança que não ganhou nada e teve criança que ganhou 8 centímetros. Mas se ganhar 8 centímetros, aí vale a pena, não vale? Vale. Mas sempre é esse o raciocínio. Mas eu acho que a gente precisa saber qual é a expectativa da criança. Eu não queria tomar uma injeção todos os dias durante 5 anos para crescer menos do que 10 centímetros. Francamente, entende? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas meninos, eu uso em alguns, porque a questão da baixa estatura no homem sempre houve bullying com homens pequenos. Eu vou falar de uma coisa, vocês mulheres, quando eu pergunto às mães assim, e pergunto aos pais, Walter, com quantas mulheres você deixou de namorar porque era pequenininha? Nenhuma. Não precisa nem você me responder. Gostei, era simpática, bateu aquele coisa aqui dentro. Foi. Agora, pergunta às mulheres, quantas vezes você assim, eu não vou... Não, homem pequeno... Entende? Então, existe isso, essa cobrança muito grande social, para que homens... Então, eu uso, às vezes, em menino, mas em meninas eu não recomendo. Se você me perguntasse uma outra coisa, bloquear a puberdade, aí eu sou muito mais flexível, entendeu? É isso. Não, eu sou realmente, nesse quesito da puberdade precoce, aí é outra conversa, um outro dia, mas eu tenho argumentos de por que eu acho que importante, muitas vezes, você prolongar a infância. Eu acho, eu tenho assim. Para todos, especialmente para Fernando, que eu fiquei alegre hoje de rever depois de tantos anos. Eu tenho tido, ultimamente, por coincidência, algumas pacientes adolescentes que vêm para a gente e elas queixam de não ter mamas, porque as mamas são realmente planas, não tem nada. E perguntam, doutor, o que é que eu posso fazer? Porque já são adolescentes com 16 anos, 17, e que não tem mama nenhuma. E aí, o que é que eu pergunto para vocês, o que é que a gente diz para essas moças? Eu vou passar. E essa, que idade? Desenvolvimento? Já com 16 anos, outras com 17, mas que não desenvolveu mesmo. Menstruou, já estão... Inclusive, algumas já têm vida sexual e tudo, mas elas têm isso muito constrangedor, porque elas... Eu não tenho mama nenhuma, o que é que eu faço? Eu tenho que tomar hormônio?
Eu acho o seguinte, Jarbas, tem um fator constitucional importante aí envolvido, né? Depende muito da constituição da jovem, familiar também, a gente vê que tem. E, assim, muitas, às vezes, são magrinhas, então, tem aquela mama como se fosse hipodesenvolvida. Então, assim, a gente tem que ver se não é um problema de desenvolvimento mamário, porque tem a hipoplasia mamária, né, que é um problema de desenvolvimento e que aí tem que ser a resolução cirúrgica mesmo. Se for uma constitucional, se for da família, ela às vezes relata, a mãe diz, eu também era assim, depois cresceu, depois que amamentou, desenvolveu. E assim, a gente tem que ver até que ponto isso está interferindo no emocional dessa jovem, porque a glândula mamária ela é muito mais do que uma glândula para a menina, né? Para as mulheres de uma forma geral. Tanto é que o câncer de mama tem um impacto tão grande na vida de nós mulheres, médicas, inclusive. Então, assim, primeiro tem que fazer essa diferença, se é um problema constitucional ou se é um problema de desenvolvimento. Se aquilo está interferindo tanto para ela, assim, a ponto, sendo constitucional, a ponto dela se afastar socialmente ou deixar de ter relacionamentos por conta disso, aí eu acho que essa menina pode ser preparada, não digo fazer um procedimento com 15, 16 anos, que não é o ideal. Se você mandar para um cirurgião plástico consciente, né, ele com certeza vai pedir para aguardar o período puberal, que a mama está ainda em desenvolvimento, para depois ser feita uma decisão mais definitiva. Se puder esperar até partos, filhos, mas assim, essa opção de ter filhos nem vai ser de todo mundo. Então, e a fase não volta mais, né? Então, se aquilo está interferindo naquele momento, naquela fase da vida da jovem, você não vai dizer, deixe para fazer como se você tiver seus filhos. Sim, mas aí ela não vai voltar a ser adolescente de novo, jovem de novo, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Mas se incomodar muito emocionalmente, eu acho que pode ser encaminhada para fazer uma avaliação com o cirurgião. Ele, com certeza, vai dar essas explicações em termos de crescimento da mama. Mas, se for alteração de desenvolvimento, não. Aí tem que já fazer a colocação que vai ser necessário um tratamento cirúrgico. Eu tenho uma paciente que ela tem Poland, né? Então, Poland tem realmente um hipodesenvolvimento. No caso dela, ela tem uma amastia unilateral. Então, essa menina está esperando o final da puberdade para fazer a correção, mas ela é muito bem resolvida emocionalmente, ela sabe que tem a síndrome, usa o sutiãzinho de bojo, disfarça de boa, e como elas dizem, né, de boa, então ela bota o biquíni também com bojo, então de boa, como elas dizem, né, tira um bojo de um lado, que agora é tudo removível, né, então remove de um lado, fica do outro, enfim, e resolve, mas ela sabe que o tratamento dela definitivo vai ser cirúrgico. Então, eu acho que é por aí. Respondi? Alguém quer completar alguma coisa? E é importante, como a doutora Márcia falou, né, a gente avaliar que a adolescente tem uma estabilidade emocional, né? É uma pressão social, né? É uma questão de querer se adequar socialmente a alguma situação, né? Tem um caso de uma paciente na clínica que eu trabalho. Ela tinha ela, se eu não me engano, foi a primeira paciente, desde que inaugurou a clínica lá, a internar, com 16 anos, e internamentos recorrentes, com questões de ideação suicida, automutilação, e a mãe se sentia muito culpada, porque a mãe era da área da justiça, assim, era muito ausente mesmo. E aí, numa dessas, a menina teve uma alta, com 15 dias, a mãe pagou um silicone para a menina. Mas isso não impediu da menina se internar novamente outras vezes, né? Então, e aí? A falta a questão era a autoestima. A ausência de alguma coisa, a ausência de alguma... O que é que está ausente nessa menina, né? Então, para a gente não querer também se precipitar, né? E aí a mãe pagou, né? Porque a mãe queria tirar a culpa, né, dela. Mas e aí? Depois faltou outra coisa, que não foi a mama, né? Você continua gostando de falar, né, Maria? Você continua gostando de falar. Você sabe o que acontece? Esse assunto é palpitante. Eu não queria abrir a boca, mas eu também trabalho com adolescente. E eu senti falta aí da gente falar um pouco sobre
por exemplo, a adolescente, ela não vai para o consultório com dor de nada. Ela quer falar de sexualidade. Um assunto altamente sensível, tá? E que tanta coisa linda vocês falaram aí, que vai passando um filme na cabeça da gente. Eu acho que essas meninas, eu digo o seguinte, quando vai chegar um adolescente, eu aconselho até as colegas, a todo mundo, respirar fundo, relaxar a fisionomia, para ela sentir em você uma cumplicidade. Porque você chega, muitas vezes ela não conta nada. Está ali, eu tenho estudado ultimamente, estou pesquisando, inclusive, sobre abuso sexual na infância. Tá? E, em geral, essas meninas são abusadas na infância e só conseguem se livrar do abuso na adolescência, e é quando ela encontra alguém para contar. Tá? E aí ela vê no médico, em vendo no médico esta cumplicidade, termina sendo ali, ela vendo ali a oportunidade dela contar aquele segredo que ela vem trazendo, muitas vezes, desde 4, 5 anos de idade. Então, eu acho que, assim, a gente atender adolescente, a gente tem que se desprender de tudo, gente, de tudo. Não botar juízo de valor. A gente vê, tem gente que já bota a cara, você transa, a menina diz que transa 13 anos, 14 anos, já, ou então faz a cara, quer dizer, você já matou a menina. E a atrogenia médica com adolescente, ó, o que me contam no consultório. Por exemplo, perguntar como foi seu primeiro contato, como é que você soube que começava, como é que você descobriu sobre sexo. Quer dizer, vocês vão ver, esses dias uma me contou que a mãe levou ela para um médico ginecologista. Eu vou dizer isso até para os médicos. Eu acho que hoje meu recado é esse. Então, ela tem maior dificuldade de exame, né? Maior dificuldade. Então, ela disse que a mãe levou a filha, né? A mãe levou para um médico já mais velho, quer dizer, que não teve o cuidado. Ela referiu bem que não se sentiu abusada, mas se sentiu violentada. Porque abre a perna naquela posição, que a adolescente não quer mostrar a ninguém, é dentro de um quarto trancada, que não quer que ninguém veja, e aí abre a vulva. Então, ela diz, doutora, que eu não me recuperei daquilo. Eu não me recuperei daquilo. Então, assim, não tem nada que seja médico homem, mas explique antes, mostre, entendeu? Aqui a vulva, entendeu? A gente vai ter que abrir, porque mesmo deitada, a vulva é fechada, então a gente precisa abrir para olhar lá dentro. Eu sou médico disso, eu sou especialista, para mim isso é normal, é natural, é como se fosse um médico de olho. Enfim, para essa paciente se sentir mais à vontade. Então, assim, são tantas coisas, gente. Eu acho que o adolescente é o futuro de tudo. Eu hoje me sinto, estudando isso sobre abuso sexual, me sinto, como ginecologista, frustrada, tá? Porque agora a adulta chega para mim e diz que foi abusada e que nunca contou a ninguém na vida. Então, você não tem o que fazer, quer dizer, ou seja, você não tem como proteger essa menina ou essa adolescente, já passou. Claro que você vai ter os recursos da psiquiatria, de não sei o quê, mas essa pessoa, será que ela terá resiliência? Se ela vai resiliar isso até que ponto? Então, eu acho assim, que o adolescente precisa de uma atenção maior, porque ele está ali extremamente perturbado com esses hormônios loucos chegando, numa dúvida incrível em relação às famílias, a maioria desestruturadas, ou não tem tempo de estar perto. A mãe já olha com certo ódio, porque quer tatuar, quer, entendeu? Então, você tem que chegar, quer vestir roupa louca, aquelas brigas que eu não vou entrar em detalhe, que não tem nada a ver, mas, assim, então, é um momento de conturbação, de confusão na casa. Se você não acolher essa adolescente, você realmente perdeu uma grande oportunidade de ajudar mais uma pessoa, como o Fernando disse, do nosso futuro aí, o povo que vai cuidar da gente, né, Fernando? Então, isso e a cabeça, você sabe que você, como psiquiatra, hoje, quantas pessoas usam antidepressivo por conta de principalmente as coisas que foram feitas, que ocorreram na infância. Estou preocupado com o horário. Estamos aqui há 2 horas discutindo esse tema palpitante, que certamente, se deixássemos correr, teria o dia todo de discussão aqui.
Mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos, esse engajamento demonstrado, parabenizar pelo Dia do Médico, agradecer aos palestrantes que contribuíram com a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, os operadores da medicina da adolescência aqui, com esse dia de crescimento que, para mim, foi fantástico, acredito para todos também. Obrigado, parabéns. Agradecer ao Jaime Cerqueira, que patrocinou esse evento de maneira profícua, deixando-nos à vontade para tratar dos temas que são relevantes para a prática clínica. Obrigado mais uma vez.